E agora, a gente vai seguir com mais uma rodada de conversa com duas pessoas. A Marina Ribeiro Barba, que é engenheira da computação pela Inatel e técnica em eletrônica com ênfase em automação industrial pela ET. Atualmente, ela atua como desenvolvedora de software e hardware embarcado no Inatel Competence Center e como voluntária na equipe de robótica do Inatel, a Robotbulls. Também convido a Wiliane Carolina Silva, que cursa Engenharia de Computação aqui no Inatel. Ela atua como coordenadora de documentos no CREA Júnior de Minas Gerais, Núcleo de Santa Rita do Sapucaí. É bolsista de iniciação científica do projeto Torneio Arduino Challenge, estimula as carreiras de Engenharia e Tecnologia 1. Atualmente, ela é estagiária no Mind++, membro voluntária da comissão organizadora de eventos COI e da iniciação científica do projeto Desenvolvimento de uma plataforma para otimização da orientação psicopedagógica realizada pelo NOI e Mind++ Lab do Inatel. Elas irão falar com a gente sobre ser líder na construção da sua história. Oi. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui falando um pouquinho com vocês. Ano passado eu estava no lugar da Paula como apresentadora e hoje é um grande prazer estar aqui. Não tem como eu falar sobre a construção da história sem falar um pouquinho da minha trajetória, né, educacional. Então, eu também vim de escola pública, como a professora Vitória, a Rita e a Daniele. Só que, desde lá, eu já venho me esforçando bastante em relação a não consigo entender qual que é o sujeito dessa frase. Eu ia, procurava, sentava na biblioteca, questionava a minha professora, tirava dúvida. Só que a gente sabe, creio que seja alguma realidade de algumas, que só isso não era o suficiente para eu conseguir entrar em uma universidade. Então, eu procurei, nos meus 12 anos, eu procurei fazer cursinho de informática, aqueles de digitação, e neles eu consegui aprender algo a mais do que era estar em sala de aula. Então, lá, eu pratiquei a comunicação, em relação também à resolução de problemas, porque trazia vários textos para a gente e a gente tinha que conseguir digitar em determinado tempo. Então, eu já venho vindo de escolhas, né, que eu venho fazendo. Algumas pessoas trouxeram isso aqui, que é sobre escolhas. Então, eu escolhi fazer aqueles cursos para que eu pudesse ser um pouquinho melhor do que eu era antes. Então, eu fiz o meu ensino médio, meu ensino fundamental, em escola pública, e aí eu decidi fazer vestibulares. Fiz vestibular da Unifei, fiz o vestibular aqui do Inatel, consegui passar em ambas, só que eu escolhi o Inatel. Eu não o conhecia antes, eu fui apresentada em um antigo trabalho que eu tinha, que eu fui adolescente trabalhadora no fórum, e lá uma colega de trabalho minha falou: Wiliane, você precisa ir para o Inatel, porque eu era muito curiosa, igual muitas que vieram falar aqui. Então, a gente trabalhava com um sistema lá, e eu falava, isso está errado, eu preciso de conseguir arrumar uma solução para esse problema. E aí eu consegui arrumar, ensinava as minhas amigas de trabalho. Então, desde então, eu conheci o Inatel, vim aqui conhecer, né, fazer a visita guiada, e me apaixonei. Eu estou no 7º período da graduação de Engenharia de Computação agora, e, para mim, é muito gratificante poder estar contando um pouquinho dessa história para vocês. E eu espero um dia poder voltar aqui no Inatel ou em outros lugares também para falar um pouquinho das minhas conquistas
de lideranças, de possíveis lideranças, né, que, no caso, ela já tem, mas eu ainda pretendo ter também, conseguir ser líder de algum grupo, de alguma empresa, porque, por agora, eu sou só líder da minha história, mas já é algo, né? Igual vocês. Acredito que muitas também já são líder de algumas escolhas que vocês fazem. Às vezes, vocês simplesmente falaram, quero participar do programa Casa Viva. Vocês falaram para os pais de vocês, eles simplesmente falaram, vamos lá arrumar a inscrição, ou vocês mesmos vieram. Isso já é uma iniciativa, já é um pontapé, né, que vocês conseguiram tá fazendo, e é isso por agora. Obrigada. Bom, meu nome é Marina. Eu, diferente um pouquinho da Eliane e das meninas, eu acabei de formar. E já tem um tempo, na verdade, né, desde criança, eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia. Eu sempre gostei, sempre fui muito curiosa para descobrir como é que funcionavam as coisas, como que, sei lá, como é que um carrinho de controle remoto andava. Eu sempre queria saber de tudo. E eu nunca pensei, na verdade, em fazer o Inatel. Eu não queria, não era uma opção. E quando eu entrei na Casa Viva, eu sempre tive muita dúvida de tudo que eu queria. Sempre fui muito indecisa. E na Casa Viva tinha alguns monitores que os monitores são alunos, né? Então tinha alguns monitores que tinha o monitor Gabriel, que eu lembro muito bem dele, que uma vez ele foi comentar alguma coisa da disciplina de antenas que ele fazia, e eu fiquei, meu Deus, quero fazer telecomunicações. E aí eu fiquei, nossa, quero ir para a ET, quero ir para o Inatel, não sei o que eu quero fazer. E aí começou o meu ciclo de quero fazer uma faculdade, quero fazer alguma coisa assim. E aí eu decidi ir para a ET. Eu fui para a ET, eu gostei muito do que eu vi lá, eu queria trabalhar muito com aquilo. E quando eu saí de lá, eu fui fazer estágio. E eu fiz estágio em 2 empresas diferentes ao mesmo tempo. Um era de manhã, outro à tarde. Eu trabalhava com 2 coisas totalmente diferentes. E no meu estágio da tarde, eu tinha um gestor que ele era professor no Inatel. E ele sempre falava, nossa, Marina, você leva jeito para a coisa, vai estudar no Inatel, você tem que ir para o Inatel. E eu falava para ele, não vou, não quero. Quero fazer telecom, não sei se quero, não sei se não quero, mas não quero ir para o Inatel. E aí ele foi me mostrar a equipe de robótica do Inatel. E aí eu fiquei apaixonada. E depois que eu não entrei no Inatel assim que eu saí do ensino médio, que eu fiz o médio técnico na ET. Eu esperei 1 ano, fiquei 1 ano trabalhando. E depois disso, minha mãe falou, faz vestibular do Inatel. Depois você decide, depois você vê o que você quer. Porque a minha família toda, ninguém teve acesso a ensino superior, nem nada. Então, todo mundo queria, nossa, a Marina vai ser formada na Inatel. E eu ficava muito assim, que eles colocavam muita expectativa em mim. E depois, quando eu conheci a equipe de robótica, conheci tudo, eu decidi fazer o vestibular do Inatel, mas eu decidi fazer só por fazer mesmo, não porque eu queria entrar de fato. E aí eu passei na primeira chamada, e era final de ano, e estava tendo confraternização da empresa. E aí minha mãe me ligou e falou, eu sei que você passou, eu não tinha contado para ela. Ela falou, eu sei que você passou, vamos lá fazer a matrícula. Eu falei, não vou, não. Ela falou, não, vamos, porque você tem que fazer alguma coisa. E eu não queria vir para cá. E aí, por fim, eu falei, vamos ver o que dá, não sei, né? E aí eu fiz a matrícula. Eu queria, antes, quando eu tinha pensado em fazer telecom, depois, quando eu cheguei aqui, ainda bem que em 2018 eu decidi não fazer faculdade, porque senão não teria sido uma boa escolha para mim. Mas quando eu fui fazer a matrícula, eu falei, quero fazer computação, não quero fazer telecom, não quero fazer nada, quero fazer computação. E aí comecei. Primeiro período, eu entrei na Inatel totalmente perdida, porque a galera que formou comigo no ensino médio já tinha entrado na faculdade 1 ano antes. E a primeira coisa que eu fiz foi, apareceu o edital da Robot Bulls, da equipe de robótica, eu falei, vou entrar aqui e vou ver o que dá. Aí passei no processo seletivo
Cheguei na equipe e eu fiquei assustada, porque só tinha homem. E eu fiquei, o que eu vou fazer aqui? Só tem menino. E o curioso é que a equipe de robótica foi fundada somente por meninas. E aí só tinha menino quando eu entrei. Só que na mesma leva que eu entrei, entrou tipo umas 5 garotas, mas ainda era muita diferença, né? Porque tinha 5, 6 meninas para, sei lá, 20 meninos. E na equipe eu fiquei ali meus 5 anos de faculdade. Eu desenvolvi coisas sozinha, por muito tempo eu estava sozinha lá dentro, porque as pessoas iam saindo, né? Então eu ficava lá, eu não sei, foi minha paixão de primeiro, dediquei mais a Robotbus do que ao Inatel de fato. E quando eu estava na Robotbus, a Robotbus me abriu muitas portas, porque eu estava na Robotbus, no segundo ano lá, um professor me ofereceu uma bolsa de C, iniciação científica, para mexer com pesquisa. E aí, como eu falei, eu sou muito segura, então eu ficava, será? Será que eu vou? E aí eu decidi, falar, vamos ver o que dá. Eu sempre fui muito curiosa também, então, vamos ver o que dá. E comecei a gostar da pesquisa. E a pesquisa era na área de robótica também, então eu gostava mais ainda. E aí, passou um pouquinho, o professor virou para mim e falou assim, Marina, você não quer dar aula? Aí eu, não quero dar aula? Não consigo falar com os outros. E aí ele falou assim, não, mas eu estou vendo como é que você trabalha, o jeito que você faz as coisas, eu acho que você seria uma boa monitora. E aí eu falava para ele, eu não consigo falar com as pessoas, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei ensinar, eu sei fazer para mim. E aí eu acabei, do mesmo jeito, vamos ver o que dá. Sempre foi assim. E aí eu comecei a dar monitoria, entrou a pandemia. Aí eu senti um pouquinho de alívio, que paz, não sei. Mas, ao mesmo tempo, fiquei um pouco apreensiva, né, porque tudo ia mudar. Então, eu não sabia como ia ser feitas as coisas, como que seria. E, por fim, acabei pegando gosto pela monitoria também. Adoro dar aula. Não sou mais monitora, porque eu não sou mais aluna, mas, de vez em quando, apareço nos laboratórios lá para dar um espetáculo. E acabei, nessa leva da robótica ainda, um professor me ofereceu um estágio, perguntou se eu queria fazer estágio lá dentro mesmo, mas para mexer com coisas específicas. E eu acabei aceitando. E passou um pouquinho, quando estava prestes a formar não, né? Um semestre antes, eu consegui um estágio no ICC, que é onde eu trabalho agora. E quando eu cheguei no ICC, foi o mesmo susto. Era um laboratório e, não tinha... Acho que era 2 mulheres trabalhando num laboratório de 30 homens. E eu fiquei, meu Deus, de novo, o que eu estou fazendo aqui? E acabou que eu consegui me destacar lá dentro um pouco. Eu fazia a minha parte, todo mundo me respeitava muito bem. E aí eu formei, e aí eu fui contratada. Eu ficava totalmente perdida, porque lá o pessoal mexe com embarcados. Eu não tinha a menor ideia do que era embarcados. Então, eu entrei lá para aprender. E um dia eu estava pesquisando algumas coisas, fazendo as montagens, e o meu chefe viu e falou, nossa, você mexe com isso, que interessante. A gente precisa de alguém que mexa, que trabalhe com essa parte. E aí eu fiquei, que bom, né? E aí a vaga que abriu, quando eu formei, era justamente para isso. Então, ele já falou assim, eu vou abrir uma vaga, assim que abrir, você já se candidata, que você vem trabalhar com a gente. E aí eu me formei, né, em dezembro, e em janeiro eu já estava aqui trabalhando, empregada. E ainda não saí da equipe de robótica. Continuo ajudando o pessoal lá. E esqueci de comentar também que eu fui monitora da Casa Viva. Eu via que os alunos... Eu vi muita gente que era muito parecida comigo, que na Casa Viva eu era muito tímida, então eu ficava muito quietinha no meu cantinho. Sempre prestava atenção em tudo, né? E quando eu fui monitora, eu senti o que as pessoas... o que os alunos estavam sentindo, né? Porque eu também já tinha passado por aquilo. E o que eu falo para vocês é que, mesmo que vocês tenham medo, tenham vergonha, só vai, porque a gente acaba descobrindo coisas que fazem muita diferença na vida da gente. E se eu não fosse... se eu não tivesse, sei lá, seguido meu instinto, por mais que eu tivesse com medo, que eu tivesse com vergonha, que eu tivesse com tudo, eu não estaria onde eu estou hoje. E é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Estão quietinhos?
Então tá bom. Muito obrigada, meninas, pela participação de vocês.